Olá pessoal, boa tarde, bom dia, boa noite, né? No seu horário que vocês estão assistindo aí nossa videoaula. Mas nós vamos começar agora a nossa videoaula sobre redes de atenção à saúde. Certo, pessoal? Como nesse sábado agora, dia 21, é feriado de Tiradentes, né? Então a gente vai dar continuidade no estudo, né? Concurseiro não para em feriado, não para em final de semana. Vamos dar continuidade agora com a nossa aula de redes de atenção à saúde, certo? A gente vai trabalhar o assunto agora um pouco mais aprofundado, com algumas questões, certo? Diferente daquele resumo rápido que a gente fez em sala de aula, certo? Aquele resumo foi só para vocês se orientarem um pouco durante a semana e já resolverem algumas questões. Hoje nós vamos mesmo trabalhar o assunto, ver tudo direitinho, com as características, com diretrizes, com portarias, com lei, certo? Redes de atenção à saúde, pessoal. Então vamos lá. A gente vai trabalhar com o slidezinho aqui e também com a minha imagem em tela, certo? Então, começando com a definição dessas redes de atenção à saúde. Primeiro, quando a gente fala em redes de atenção à saúde, a gente não se refere a uma rede especificamente. São redes, várias redes, né? Então a gente vai ter, por exemplo, o que se usa com bastante frequência é a rede cegonha. A rede cegonha é uma rede de atenção à saúde. Existem outras redes de atenção dentro do SUS. Então vamos lá, qual é o conceitozinho básico, assim, fundamental de redes? Mesmo que vocês encontrem conceitos com palavras um pouco diferentes, mas vocês vão sempre seguir essa lógica de raciocínio, certo? Redes é um conjunto de serviços de atenção à saúde integrados que trabalham no mesmo nível ou em níveis diferentes de atenção à saúde em prol de promover a saúde integral de um indivíduo, certo? Então, revisando, redes de atenção à saúde é um conjunto de ações e serviços organizados no mesmo nível de atenção ou em níveis diferentes, né? Voltados para prestar uma atenção à saúde integral aos indivíduos. Essa é a nossa definição de redes. Um exemplo disso, a rede cegonha. A rede cegonha é um conjunto de ações, alguns serviços de saúde entre a maternidade, casa de parto, entre a UBS, entre hospitais, né? Vários serviços de saúde, várias ações em saúde para promover uma atenção integral à saúde nesse caso da mulher grávida, né? Durante a gestação e no puerpério. Então, rede de atenção à saúde, conjunto de ações e serviços que buscam promover a saúde integral de um indivíduo. Podem estar em um mesmo nível de atenção ou organizado em níveis diferentes. Que níveis são esses? Primário, secundário, terciário. Certo, gente? Então, mesmo que vocês encontrem aí definições que usem palavras um pouco diferentes, mas a definição sempre será nessa mesma linha de raciocínio, certo? Quando a gente fala redes, é como se fosse lembre de uma teia de aranha, são vários pontos conectados, vários serviços conectados em prol de um único objetivo, que é a saúde integral, em todas as esferas, saúde integral dos indivíduos, certo, pessoal? Então essa é a nossa definição de redes. Para entender melhor como seria essa definição de redes, vamos aqui, ó. No nosso slide, a gente tem dois tipos de sistemas diferentes. A gente vai ter um sistema, esse primeiro sistema da esquerda, fragmentado e hierarquizado. Lembra que eu falei também no quadro, rapidamente eu mostrei para vocês, desenhei como seriam essas duas redes, esses dois sistemas de saúde. Então, nesse nosso primeiro sistema aqui, à esquerda, sistema fragmentado e hierarquizado, a gente vê uma espécie de pirâmide, né? Então, na base da pirâmide, ABS, atenção básica à saúde, né? No centro da pirâmide vai ter média complexidade e no topo da pirâmide a alta complexidade. Isso era o que acontecia antes das redes de atenção à saúde, certo? Os serviços se organizavam em níveis, mas era uma coisa mais hierarquizada no mau sentido, certo? É uma coisa mais rígida, mais cristalizada.
não existia tanta interação assim. Então o indivíduo necessariamente passaria por cada um desses níveis até chegar onde ele realmente necessitaria, né? No esquema da direita aqui, a gente vai ter as redes poliárquicas de atenção à saúde. O que significa isso? Poliárquicas. Significa que estão organizadas não no sentido de uma dominar as outras, mas cada uma mantém a sua autonomia, certo? Então aqui não vai ter um sistema que se sobrepõe ao outro, como na pirâmide, um sistema que esteja acima do outro. Aqui todos vão estar organizados em um mesmo patamar, né? Mesmo que estejam em níveis diferentes, atenção primária, atenção secundária, atenção terciária, mesmo que estejam em níveis diferentes, todos são dotados da mesma autonomia, podem tomar suas decisões sem depender do sim ou não, do ok de qualquer outro órgão, certo? Então veja como no nosso sistema de redes todos os pontos se comunicam. Todos os pontos se comunicam. Então, no centro, a gente tem ali a atenção primária à saúde, no centro, certo? E todos os outros pontos se comunicam, certo? Com a atenção primária e com os outros pontos da rede também, certo? Então, todos eles se comunicam. Trazendo isso para um exemplo prático, pessoal, como é que a gente colocaria isso? Então, trazendo isso para um exemplo prático, vamos utilizar um sistema aqui do nosso município ou da nossa região, certo? Um sistema de pirâmide, um indivíduo precisa ir até uma gravidez de risco, por exemplo. Precisa ser atendida por um médico obstetra especialista em alguma em pré-eclâmpsia, por exemplo. Especialista em eclâmpsia. Né? Nem existe essa especialidade, mas é só para vocês terem uma noção assim da necessidade. Vamos dizer que esse médico só existisse no Hospital Onofre Lopes, na maternidade Januário Cico, em Natal. Como é que essa mulher se deslocaria até lá? Primeiro, ela teria que passar para a atenção primária saúde aqui. Depois, ela buscaria um serviço de média complexidade. Quando não resolvesse, aqui passava lá para Januário Cico, em Natal, no sistema hierarquizado. No sistema em redes, como é que isso acontece? A mulher entra pela atenção primária saúde, na UBS, e da UBS ela já pode sair direto para o Januário Cico, diretamente lá para a assistência em saúde em Natal, certo? Por quê? Porque todos os pontos se comunicam, né? Antes eu precisaria de um intermediário para que a mulher chegasse até lá. Hoje não, todos os pontos da rede de atenção à saúde se comunicam. Então, da UBS, ela já pode ser referenciada para o Onofre Lopes, para a maternidade Januário Cico, para um serviço de alta complexidade. Desse serviço de alta complexidade, ela já pode regressar para o de baixa complexidade novamente, certo? Então, ela pariu, ganhou o bebê lá, recebeu alta e já volta para ser acompanhada durante o puerpério pela enfermeira aí, pelo enfermeiro de sua unidade básica de saúde, certo? Se precisar de algum outro serviço, vamos dizer que essa mulher desenvolveu esqueci o nome agora, a depressão pós-parto, DPP, né? Então essa mulher no sistema de redes, a própria UBS já pode alertar um sistema de apoio psicossocial, o CAPS, por exemplo, para tratar dessa depressão, já pode pegar um serviço de média complexidade para que ofereça assistência à saúde que essa mulher precisa. Então, qualquer necessidade, isso eu estou usando essa rede cegonha como exemplo, mas isso se aplica a qualquer outra rede, qualquer outro ramo da saúde, dentro do nosso Sistema Único de Saúde, dentro do SUS. Todos os serviços de saúde hoje se organizam em redes, certo? Então você dá entrada no serviço e esse serviço já pode se comunicar com qualquer um outro serviço na rede de atenção à saúde, seja da mesma complexidade e seja de complexidades diferentes, certo? Todos agora são dotados de autonomia e todos se comunicam, certo? Então a enfermeira que referenciou essa mulher grávida lá para o Januário Cico continua recebendo informações dessa paciente na sua unidade básica de saúde, continua recebendo informações sobre a evolução do quadro, como está a saúde da mãe, como está a saúde do bebê, como foi o parto. Quando essa mulher voltar
para ser atendida pela enfermeira novamente na unidade básica, essa enfermeira ela não pega essa pessoa de paraquedas não, ela já pega com todas as informações geradas lá na assistência pela Januário 5. Então entenderam como tudo hoje está interligado, trabalha junto, né? A gente não tinha mais aquela coisa cristalizada. O paciente é meu, a partir do momento que eu referencio, ele já não é mais problema meu, como acontecia antes, né? Hoje não. Hoje eu continuo tendo informações, eu referencio esse paciente, mas continuo acompanhando o quadro dele à distância. Ele pode voltar para mim quando for o caso, ou já pode ir para qualquer outro ponto da rede e eu vou acompanhando essa pessoa. O cuidado de atenção à saúde ele é longitudinal, certo? Eu acompanho esse usuário desde o início de algum problema. O ideal é que eu acompanhe desde antes de qualquer problema acontecer, né? Até a resolução de qualquer problema de saúde que ele tenha, e vou continuar acompanhando pelos anos de vida que ele tiver. A atenção é longitudinal, não é mais uma atenção pontual como se tinha antes, certo? Então essa é a diferença básica aqui de como essas redes se organizam, né? A primeira delas, como a gente está vendo aqui, é uma rede cristalizada, né? E hierarquizada no mau sentido. Nessa outra rede aqui a gente já tem uma autonomia, todos os indivíduos se comunicam, né? E tomam suas próprias decisões, se comunicam, trabalham juntos em prol da promoção da saúde integral desses indivíduos. Certo, pessoal? Essa é a definiçãozinha de redes. E as redes de atenção elas foram oficializadas em lei. Então, quando a gente falar em rede de atenção, a gente sempre vai lembrar desse decreto, né? Número 7.508 de 2011, né? Em seu artigo 7º, ele diz: as redes de atenção à saúde estarão compreendidas no âmbito de uma região de saúde ou de várias delas, em consonância com as diretrizes pactuadas nas comissões intergestores, certo? E essas diretrizes elas estão estabelecidas nessa portariazinha aqui embaixo, portaria número 4.279, certo? Mas o que é importante que a gente saiba nessa base legal é mais esse decreto-lei, certo? Esse decreto 7.508 vai trazer também lá uma definição legal do que é redes de atenção à saúde, a definição. Eu vou colocar essa lei lá no grupo para vocês acompanharem. Deem uma lidazinha, não precisa ler tudo, certo? A gente já vai abordar vários temas aqui, vocês vão ficar continuando vendo coisas que a gente já abordou, certo? Mas dê uma olhadazinha nas diretrizes, certo? Para fixar melhor. Quando você lê, você fixa um pouco melhor. Dê uma olhadazinha na definição de rede de atenção à saúde, você vai ver que encaixa exatamente no que a gente está falando aqui, certo? E assim, nenhuma banca, nenhuma questão de prova vai cobrar a você exatamente o que está escrito. Ele cobra o conceito, certo? Então você não precisa decorar a definição X da rede de atenção à saúde. Você precisa entender a definição, que geralmente eles citam o manual, mas eles mesmos trocam palavras com o mesmo sentido, né? Então é importante que você tenha em mente a definição de redes, não decore uma definição, porque pode ser que ela caia na prova, pode ser que não caia, mas com certeza o entendimento do que é a rede de atenção à saúde é uma forte matéria a ser cobrada, certo? Então, concurso, pouca coisa que a gente vai ver que é decoreba, o resto é você entender o que é o sistema, como funciona, quem faz parte desse sistema, certo? Nesse nosso caso, quem faz parte das redes, como funcionam as redes, ok? Então, vou colocar no grupo aí esse decretozinho, que já traz também a matéria dessa portaria logo de baixo, tá ok? Essa portaria é mais antiga, é de 2010. No decreto já traz tudo aqui que a portaria diz também, certo? Então vamos lá, pessoal. Esse aqui é o conceito de redes trazido no Ministério da Saúde, certo? No manual do Ministério da Saúde, que é o que vocês vão encontrar também no texto do decreto 7.508. Olha aqui como essa definição pelo Ministério da Saúde. As redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas
que, integradas por meio de sistema de apoio técnico, logístico e gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado. Vocês perceberam alguma diferença desse conceito para o que a gente falou aqui? Nenhuma, né, pessoal? Ele traz palavras difíceis de serem memorizadas até. Quem for buscar decorar esse conceito vai ter problemas na hora da prova, porque não vai lembrar, certo? O que é que eu disse aqui e que também tem nesse conceito aí? São as redes de atenção à saúde são um conjunto de ações e serviços que se organizam, certo? Seja no mesmo nível de complexidade, seja em níveis de complexidade diferentes, unidos no mesmo ideal, com o mesmo objetivo, de promover a atenção à saúde integral dos indivíduos, certo? Vamos ver se teve alguma diferença aqui, ó. Redes de atenção à saúde, ele disse que são conjuntos, né? Arranjos são o quê? Conjuntos de ações e serviços de saúde. Quando ele diz de diferentes densidades tecnológicas, é o que eu me refiro a níveis, né? Primário, secundário, terciário, né? Que buscam garantir a integralidade do cuidado, né? Então não vão decorar nada, reforçando, entendam que é o conceito que vocês vão responder qualquer questão, certo? Qualquer questão. Não vão decorar porque eles não vão cobrar especificamente o que está escrito ali. Eles vão cobrar o entendimento, certo? Entendimento, pessoal. Mas a nível de exemplo, para vocês verem que a gente está seguindo o rumo certinho aqui, esse é o conceito trazido pelo Manual do Ministério da Saúde e que vocês vão encontrar também no texto do decreto, certo? Então, diferenças básicas. Essas diferenças aqui são importantíssimas, pessoal, e não são difíceis de você entender. Entender o conceito de redes, aquele conceito que a gente acabou de falar, acabou de ver novamente aqui, você entendeu esse conceito, você consegue distinguir de cara o que é redes de atenção à saúde e o que é o sistema fragmentado de atenção à saúde, certo? Você vai entender de cara. São muitas diferenças, como você viu lá no quadrinho, a gente vai para lá agora, mas como eu digo, não é decoreba, é entendimento, né? Tenha em mente o conceito de redes que vocês vão com certeza matar aí as diferenças do que é um sistema fragmentado e o que é um sistema de redes de atenção. Embora sejam muitas diferenças, é fácil de matar. E por que eu digo que isso é uma matéria importantíssima? Porque as bancas adoram cobrar esses tipos de diferenças, certo? Então eles vão colocar, vocês vão ver, podem ver aí na prova uma questão dizendo: de acordo com o decreto 7.508 de 2011, que trata de redes de atenção à saúde, né, responda. Aí vai estar lá 5 alternativas, né? 4 dessas alternativas se referem ao sistema fragmentado e só uma alternativa vai se referir realmente ao sistema de redes. As bancas adoram questões nesse estilo aqui, certo? E eu acertei algumas questões aí que caíram na prova previ, né? Algumas questões que caiu na prova da CESAP. Essa também é uma das minhas apostas para essa prova agora da Prefeitura de Natal. Se for cair a rede de atenção à saúde, vai cair essas diferençazinhas entre o sistema fragmentado e o sistema de redes. Então vamos lá na tabelinha, vamos dar uma olhadinha. Não é fácil. Quer dizer, desculpa, não é difícil, é algo fácil, certo? Embora sejam algumas diferençazinhas, mas vai ser fácil de compreender aqui. Então, qual é a primeira diferença? No sistema fragmentado, primeiro pontinho, organizado por componentes isolados, né? E a rede de atenção à saúde é organizado por componentes, vamos dizer assim, contínuos de atenção à saúde, né? O que eu disse mais atrás, um pouquinho mais atrás, vamos puxar pela memória. Eu disse que a atenção à saúde nas redes, ele é uma atenção à saúde contínuo, longitudinal. Eu vou pegar o indivíduo desde antes da doença, se possível, ou do início da doença, e vou acompanhar até a resolução do quadro dele, certo? Esse é um sistema longitudinal, é um sistema contínuo de atenção à saúde. O sistema fragmentado ele é o quê? Pontual. Quer um exemplo disso? Por exemplo, mesmo que hoje a gente todos os serviços estejam na rede, você vai ver que alguns profissionais que não se atualizam continuam trabalhando com a mentalidade do sistema fragmentado. O que é isso? Você vai no hospital com problema com febre, você toma lá uma injeção de pirona na veia para febre passa, você vai embora. Pronto, acabou.
É isso. Se você voltar no outro dia, você vai ser tratado como se não tivesse ido antes. Vai tomar outra injeção para dipirona e vai para casa. Se você for no terceiro dia, você vai ser tratado como se não tivesse ido lá antes. Vai fazer a mesma coisa e vai embora. Então não resolve. Você vê que é uma coisa pontual. Você vem, eu faço o que eu posso por você ali na hora e tchau. Certo? Esse é um sistema pontual. Lá no modelo fragmentado, alguns profissionais continuam nele, infelizmente. No sistema contínuo, não. Eu vou ter cuidado, ter um cuidado longitudinal. Você chega com febre, eu vou procurar a razão dessa febre. Posso passar, claro, um antitérmico para amenizar o sofrimento, mas vou buscar essa febre. Febre sugere o quê? Infecção. Vou buscar outros sintomas. Mas alguém da família está apresentando isso? Vou ver como são as condições de moradia, como são as condições de alimentação. Então já é algo mais integral. Esse pensamento integral é o pensamento das redes de atenção à saúde. Pensamento pontual, vou fazer o que eu puder fazer aqui agora e tchau. Sistema fragmentado, certo? Então essa é a primeira diferença. Qual é uma dicasinha boa para vocês, mesmo se quando tiverem na dúvida o que é rede e o que não é, vocês terem em mente? Tenham em mente que as redes de atenção à saúde vão seguir todos os princípios do SUS: universalidade, integralidade e equidade. Todos esses princípios vão estar na nossa rede de atenção à saúde. E o que não estiver em acordo com esses princípios vai ser lá do sistema fragmentado, certo? O que for de prática arcaica, antiga, sistema fragmentado, certo? O que não for, o que for já baseado nas diretrizes do SUS, vai ser aí um sistema de redes de atenção à saúde. Segunda diferença, sistema fragmentado, organizado por níveis hierárquicos, né? Lembrem aqui da nossa piramidezinha, né? E o sistema de redes, organizado por uma rede poliárquica. Lembrem aqui da nossa modelozinho de rede, certo? Então, sistema fragmentado, como a gente já viu, são vários níveis de atenção, e o sistema de redes, vários não, 3, né? Sistema de redes vão ser, mesmo que tenham níveis de complexidade diferentes, todos têm a mesma autonomia, certo? Não há um que se sobreponha ao outro. Sistema fragmentado, pessoal, orientado para atenção a condições agudas. E o sistema de redes orientado para atenção de condições agudas e crônicas, certo? Então, quando eu falo em agudo e crônico, você lembra que agudo é o que está acontecendo ali no momento, então é pontual, certo? Agudo e crônica. Crônica é o que? Crônica é uma doença que estende por anos, então é o que? Contínuo, né? A gente volta lá para a nossa primeira diferença. Né? No sistema fragmentado, ele quer resolver o problema que você está tendo ali agora, certo? Se conseguir resolver bem, se não, vai fazer o que puder fazer e vai mandar você embora. No sistema de redes, cuidado contínuo, eu vou lidar com as doenças agudas, mas também vou lidar com as doenças crônicas, certo? Essa é uma diferença também fácil de você identificar. Sistema fragmentado, voltado para indivíduos, e o sistema de atenção de redes voltados para a população, certo? Problemas de saúde coletivo, né? Não só naquela individualismo. No sistema fragmentado, o sujeito é paciente, né? E no sistema de redes, o sujeito é agente de saúde. E aqui a gente tem que fazer um asteriscozinho. O que ele quis dizer com agente de saúde? Não é o agente comunitário de saúde, não, que passa visitando as casas, não, certo? Nem Ele quer dizer que quando o indivíduo é um agente de saúde, significa que ele toma decisões também, certo? Por isso que nessa nova modalidade aí de ensino até, a gente não se refere mais com o nome paciente. A gente usa o nome usuário, o cliente, certo? Não usa mais o nome paciente, porque paciente quer dizer o quê? Paciente quer dizer aquele sujeito que está ali para aceitar tudo, para não dar opinião de nada, certo? Ele está ali para dizer o que ele sente e calar a boca, que agora a gente vai tentar resolver. Paciente é isso. A definição de paciente é essa. É o sujeito que está ali para dizer o que ele sente e acabou. Não pode dar opinião, não pode reclamar, não pode... Se não pode dar opinião, coitado, não pode nem escolher também tratamento, nada.
No sistema de redes, o indivíduo tem autonomia. Ele é um agente de saúde porque ele tem opinião, certo? Significa o quê? Que eu, como profissional de saúde, devo explicar ao usuário qual é a condição de saúde dele, explicar os tratamentos e eu, em conjunto com o usuário, nós vamos decidir qual o tratamento que vai ser colocado em prática, né? Diferente do sistema fragmentado, que o indivíduo chega doente, diz o que ele sente e cala a boca. Não participa em nada do processo de cura dele mesmo, né? No sistema de redes é diferente. Ele participa, ele dá opinião, ele decide, certo? Então, Maria chegou com a doença X, eu vou explicar para Maria que doença X é essa, eu vou explicar para Maria quais as modalidades de tratamento disponíveis para essa condição de saúde dela, e ela, juntamente comigo, profissional de saúde, nós vamos decidir, né? Maria tem voz, Maria tem opinião, ela tem espaço para decidir sobre sua própria saúde, certo? É isso que ele quer dizer como agente de saúde. Agente, aquele que age, certo? É o contrário de paciente, aquele que fica lá caladinho, sem opinião, né? Então, no sistema de redes, o paciente se transforma em usuário, o paciente se transforma em agente. Ele ganha voz, opinião e poder de decisão, certo? Lembrem disso, o usuário aqui ele tem autonomia. O sistema fragmentado é um sistema reativo e o sistema de redes de atenção à saúde é um sistema proativo. O que significa isso? O sistema fragmentado é um sistema reativo, ele reage apenas. Então, para que ele trate de alguma condição de saúde, ele tem que ser provocado, para que ele possa reagir. Por exemplo, você fica doente e procura o serviço de saúde. Então, o serviço de saúde ele só vai agir a partir do momento que você o procurou. Enquanto você não procurar, ele vai ficar lá quietinho no canto dele, certo? Ele apenas reage, é um sistema reativo. O sistema de redes é um sistema proativo. Mesmo que você não procure ele, ele vai atrás de você. É o caso, agora sim, é o caso do agente comunitário de saúde. Você está em casa, você não procurou, está bem de saúde, o agente de saúde vai até a sua casa saber como é que você está. Se você está precisando de alguma coisa em relação à saúde, né? Se tem algum risco ali no ambiente que você vive, né? Por exemplo, é muito comum visitas domiciliares em idosos, em pessoas que ganharam neném, certo? Então, o sistema de redes ele vai atrás de você, ele é proativo, ele não espera que você o procure para poder ir resolver o seu problema. Ele fica procurando o problema, vamos dizer assim, certo? Ele vai até você saber como é que está a sua saúde e se tiver alguma coisa errada, ele vai agir, né? Essa é a diferença principal. É reativo, ele só reage, e proativo, ele vai atrás de você. Outra diferença, sistema fragmentado, ele tem ênfase nas ações curativas, né? É o que eu acabei de falar anteriormente aqui, ele busca resolver o problema ali na hora, o que ele puder resolver bem, o que não puder, também tchau, né? Não tem o que fazer. Ações curativas apenas. E o sistema de redes, a gente vem falando muito esse nomezinho aqui, né? É um sistema que busca atenção integral em todas as esferas. Partindo desse mesmo pensamento, o sistema fragmentado, ele tem um cuidado profissional, né? Geralmente um profissional de saúde que vai lá, lhe atende e faz a prescrição e pronto. Poucos profissionais vão participar do processo. Já na rede de atenção à saúde é um cuidado multiprofissional. E aí a gente vai lá para aquele exemplozinho que a gente teve em sala de aula, naquela conversa rápida, né? De uma pessoa que está com pensamentos suicidas. Né? Eu nem sei se esse foi o exemplo mesmo que a gente usou, mas vamos para esse exemplo. Uma pessoa está com pensamentos suicidas. Então, o agente comunitário de saúde, vamos lá, primeiro profissional, o agente comunitário da saúde vai até a casa dessa pessoa e nota que ele está com pensamentos suicidas. Essa pessoa é enviada para o enfermeiro da unidade básica de saúde, segundo profissional. O enfermeiro faz a consulta de enfermagem e constata realmente a presença de pensamentos suicidas. Ela é mandada para o psicólogo da unidade básica de saúde, terceiro profissional. O psicólogo faz o exame e constata isso novamente, certo? Então ele já vai ser referenciado para um centro de atenção psicossocial, o segundo serviço, né? Lá no centro de atenção psicossocial a gente já vai com 3 profissionais. Lá no CAPS
ele vai ser atendido por o psicólogo do CAPS, 4 profissionais, pelo agente, pelo assistente social do CAPS, 5 profissionais. Ele vai ser atendido pelo psiquiatra, o médico psiquiatra do CAPS, 6 profissionais. Então aqui rapidinho a gente viu um único indivíduo passando por 2 serviços de saúde e 6 profissionais. E nenhum atrapalhou o serviço do outro. Pelo contrário, todos estão ali, ó, de mão dadas, certo? Em prol do mesmo objetivo, a saúde integral, total, em todas as esferas daquele indivíduo. Então aqui a gente tem seis profissionais, né? Poderia ser bem mais. Então a gente vai ter aqui um cuidado multiprofissional. São vários profissionais lidando com aquele problema de saúde ali juntos, certo? Esse é o cuidado multiprofissional e que a gente encontra nas redes de atenção. No sistema fragmentado, você vai lá, se consulta e volta com a receita para casa. Pronto. É um profissional que faz isso só, né? Então, pessoal, são diferenças que dá para matar a charada rapidinho. Se você entendendo o conceito até agora, você mata qualquer uma dessas diferenças. Sistema fragmentado, a gestão da oferta é muito parecido com o reativo que a gente falou. Ele vai oferecer, certo, aquilo que a população buscar. Aquilo que a população buscar, ele oferece, certo? Na rede de atenção à saúde, a gente vai ter gestão de base populacional. Então, como ele está sempre em contato com a comunidade, ele vai identificar todas as necessidades de saúde e algumas vezes até prever necessidades de saúde que podem aparecer e já vai agir ali na frente. Ele tem a capacidade até mesmo de se antecipar aos problemas de saúde e evitar que eles aconteçam, certo? E o último, financiamento por procedimentos. E o outro é financiamento por captação ou por ciclo completo de atendimento a uma condição de saúde. E aí, pessoal, é só vocês verem. Ele vai receber pelo que ele produz, é o sistema fragmentado. É o financiamento por procedimento. E o outro é financiamento por ciclo, que é isso. Olha, de 2 em 2 meses, o serviço vai receber 100 mil reais. Pronto. Então, independente se você aplicou uma vacina, se você aplicou 100 vacinas, de 2 em 2 meses, por ciclo, nas redes, certo? De atenção, por ciclo, o serviço vai receber, um exemplo, 100 mil reais, certo? No outro não, vai receber por procedimento. E aí, pessoal, é como eu digo, nem sempre o sistema fragmentado ele merece ser tão esculachado, vamos dizer assim, tão escrachado. Por quê? Porque, de certa forma, esses profissionais, eles se sentem na obrigação de tratar você rápido e aí acaba tratando mal, né? Quando você vai para um hospital, você chega lá, o médico não olha nem para você e diz: o que você está sentindo? Eu disse: não, doutor, tô com a febre, você tá com febre e dor na barriga. Você disse: eu tô com febre, não dá tempo nem de dizer que tá com dor de barriga. Ele já passa uma receita, pronto, vale, toma, e já despacha você. Você é super mal atendido, por quê? Porque ele profissional, ele se sente na obrigação de trabalhar mais rápido para produzir mais, para que o serviço de saúde tenha financiamento, né? Então essa modalidade também acaba prejudicando, né? Ainda bem que nós estamos parando com esse financiamento por produção, né? Como a gente hoje, os serviços estão organizados em redes, então todos os serviços eles recebem por ciclo, como eu falei aqui antes, né? Então se todos os serviços agora recebem por ciclo, porque alguns profissionais continuam tratando a gente mal? Porque o cara passou 40 anos trabalhando financiado por procedimento. Aí agora que mudou, a mudança recente de 2011 para cá, a gente tem 7 anos de mudança, o que são 7 anos à frente de 40 anos. Então aquele cara, ele aprendeu a trabalhar daquela forma e infelizmente ele vai trabalhar agora daquele jeito até se aposentar, né? É muito difícil uma pessoa mudar depois de 40 anos fazendo a mesma coisa, né? Então o sistema fragmentado, ele caiu em desuso, né? Alguns profissionais, a mentalidade continua neles por conta disso, passaram muito tempo trabalhando naquelas condições, se habituaram e agora não sabem fazer de outra forma. Mas como é que a gente trabalha hoje? Sistema de redes, financiado por ciclo, certo? Não mais por procedimento. Por procedimento era o sistema fragmentado, certo, pessoal? Então são diferenças, algumas diferenças aqui, mas que se você entendendo o conceito que a gente falou, você mata a charada aqui facilmente, pessoal. Facilmente dá para matar essa charadazinha aí,
certo? Quais são os elementos presentes na rede de atenção à saúde, além dos serviços e além dos órgãos, das instituições, das ações em saúde? A gente vai ter sempre a população e as regiões de saúde, a estrutura operacional e o modelo de atenção à saúde. O que é isso? Cada rede, pessoal, de atenção à saúde, ele tem a sua população específica, certo? E pode ser organizado em regiões. Então, não sei se vocês já ouviram falar aqui na nossa região, se vocês já ouviram Sexta URSAP. Se vocês já ouviram, é porque essa Sexta URSAP é porque nós somos da Sexta Unidade Regional de Saúde Pública, né? Aqui no estado, salvo engano, posso estar enganado, mas acho que são 8 regiões de saúde. Pode ser mais, não estou muito bem lembrado agora. Sei que nós somos a sexta região. Então, os serviços aqui, os serviços de saúde se organizam. Aqui na nossa localidade, se organizam nessa região para cobrir essa população, certo? Não impede que os serviços daqui mandem pacientes para outras regiões de saúde, não impedem, certo? Mas os serviços daqui eles se organizam, o modelo organizacional dele aqui que a gente também viu faz parte da rede, o modelo de atenção à saúde e a estrutura operacional, ela é organizada para atender a população dessa região de saúde, especificamente. Se não der conta, vai para outra, certo? E também recebe pacientes de usuários de outras regiões de saúde também, certo? Mas é só para vocês saberem que os serviços em redes, eles se organizam para atender especificamente aquela população. Claro que eles mandam e recebem usuários de outras regiões também. A gente está falando em redes, tudo e todos se comunicam, certo? Partindo aqui para uma mudança, a mudança de gestão, né? Que foi um das diferenças que a gente viu aí nos slides atrás, no slide anterior. Né? Antes era a gestão de oferta, né? O serviço oferecia o que a população procurava, né? É a lei da oferta e da procura, né? E hoje é a gestão de base populacional, né? Então, atenção à saúde baseada na população, certo? Ele vai falar basicamente aquilo que eu falei um pouco mais atrás para vocês. Ele vai identificar riscos nessa população, agir para sanar essas necessidades de saúde dessa população. Vocês podem até pausar o vídeo e fazer a leiturazinha desse texto aqui. Eu não vou ler porque eu já falei dele. Vocês vão ver que esse textozinho encaixa na minha fala anterior. Então não vou repetir para a gente não ficar sempre repetindo, né, e perder tempo de aula. Mas vocês podem pausar o vídeo. O bom da videoaula é isso. Vocês pausam quando quiserem. Volta aí, escuta eu falando novamente se for preciso, certo? Então se quiser pausar, pausa e lê. Mas é isso. Eles vão buscar as necessidades de saúde daquela população. Eles vão ver a que riscos essa população está. Desculpe. A que riscos essa população está inserida, né? Quais são os riscos presentes para aquela população, e ele vai agir em cima dessas necessidades, né? de saúde já presentes, e também vão buscar necessidades que possam surgir, né? Os risco não necessariamente é uma necessidade, o risco é uma necessidade que pode aparecer, né? Então, por exemplo, eu vou pesquisar aqui as condições de saúde dessa minha população e eu vejo que a minha população tem 5% de jovens usuários de drogas. Então, essa população está correndo alguns riscos, né? O uso de drogas ele insere essa população em alguns riscos. E aí são vários, né? Riscos de até HIV, AIDS, riscos de doenças do aparelho respiratório, tuberculose, enfim, né? Fora os riscos neurológicos da própria dependência química, né? Então eu vou ver esses riscos e antes que essas necessidades surjam, eu já vou trabalhar esses riscos, né? O risco é uma necessidade que ainda não veio, ela está dando só sinal. Então eu já vou buscar aí, tanto eu vou ofertar o que a população busca, como eu vou também buscar aquilo que a população ainda não, não procura, já para me antecipar, né? Não sei se deu para vocês pegarem direitinho aí
essa definição. A gestão de oferta, ela vai oferecer só o que a população busca. E a gestão na base populacional, ela vai oferecer o que a população busca e vai procurar necessidades, identificar riscos para agir antes de um problema se tornar maior ou antes desse problema até mesmo surgir, né? Essa é a diferença. E qual é a minha população? Como é que eu traço essa população aí? Eu vou ter um processo de territorialização, então eu vou ver quantas pessoas existem. Por exemplo, vamos pegar aqui Pau dos Ferros como exemplo. Pau dos Ferros hoje tem em torno de 30 mil habitantes, né? Cada unidade básica de saúde vai ficar com cerca de 1.000 famílias, 1.000 famílias, até 2.000 famílias para cada unidade básica de saúde. Então eu vou ter aí 3.000 a 6.000 pessoas por unidade básica de saúde. Se Pau dos Ferros tem 30 mil habitantes em média, então eu vou precisar de mais ou menos quantas unidades básicas de saúde? Mais ou menos 15 unidades básicas de saúde. Hoje a gente tem 14, né? É tanto que a gente tem unidade básica aqui que pega 2 populações, né? Mas isso não é assunto para a gente trazer tanto para cá, né? A gente está usando só como exemplo. Então eu vou pegar aí 15 unidades básicas de saúde para essa população de 30 mil habitantes e vou distribuir essas unidades básicas de saúde pelo território da cidade, certo? Então pronto, cada unidade básica de saúde vai ficar aí com seus 2.000 habitantes, por exemplo, certo? Isso aí seria a territorialização. Então cada unidade básica de saúde vai ser um território de saúde, certo? Vai ser um território de saúde. E aí, em cada território desse, eu vou ter o cadastramento das famílias, eu vou ter a classificação de riscos familiares. O que é isso? Famílias com alcoólatras, famílias com pessoas usuárias de drogas, famílias com pessoas com doenças crônicas, certo? São riscos, são famílias que possuem algum risco, diferente daquela família que não apresenta risco nenhum. Então, lembram da equidade, né? Tratar de maneira igual os iguais e de maneira desigual os desiguais, né? A família que tem risco vai receber uma atenção maior do que uma família que não tem risco. Isso é desigualdade? Mas é equidade, certo? Que é melhor do que a igualdade, é a equidade. É você oferecer mais para quem precisa mais e oferecer menos para quem não precisa de tanto assim. Os dois vão ter ali, embora a atenção seja dada de maneira desigual, mas os dois vão receber aquilo que necessitam. Essa é a importância, né? Você receber aquilo que você precisa. Então vai ter a vinculação das populações à equipe de saúde, né? A população vai saber que a sua unidade de saúde é aquela unidade X, a identificação das subpopulações com fatores de risco. E aí, por exemplo, eu vou ter na minha população pessoas que moram na rua fulano de tal, e na rua fulano de tal não tem calçamento e corre um esgoto a céu aberto. Então ali, dentro da minha população, é uma subpopulação que encara um risco, certo? Então, percebam, o olhar é integral. Eu não vou ver vários indivíduos da mesma forma. Eu vou ver esses indivíduos, cada um com as suas necessidades, um precisando de mais, outros precisando de menos, e eu vou dar aquilo que eles precisam, certo? Isso é a rede de atenção à saúde. Então, eu vou identificar essas subpopulações com condições de saúde estabelecidas por estratos de risco. É basicamente esse ponto de cima, certo, pessoal? Então, como é que essas populações, novamente, voltando aqui, fazendo um apanhado em geral, como é que essas populações são definidas? Eu vou calcular o número de habitantes de uma cidade, de uma localidade, vou distribuir minhas unidades básicas de saúde para aquela população. Cada unidade básica de saúde vai reconhecer as suas famílias e cadastrar as suas famílias, vai criar um vínculo com aquelas famílias. Naquelas famílias, naquele grupo ali de 2.000 pessoas de unidade básica de saúde, a unidade básica de saúde vai identificar subpopulações que estão em risco, que podem estar em risco. Por exemplo, família que mora em rua com esgoto a céu aberto, são subpopulações, né? E também cada família ele vai classificar as famílias como família de risco ou família que não apresenta risco, para ver a quem ele vai dar mais atenção, certo? Não é uma forma de discriminação, é uma forma de promover a equidade, certo, pessoal? E vamos dizer,
Pronto, a gente falou aqui na cidade das 30 mil pessoas e da UBS. Então, subindo um pouco aqui a minha complexidade, eu vou ter um hospital regional. Então, dentro dessa nossa cesta USAP, a gente tem um hospital regional. Um hospital regional, ele se organiza para atender até 200 mil pessoas, né? Então, eu vou olhar aqui, já não vou olhar mais para a cidade, eu já vou olhar para o estado. E aí eu vou distribuir no estado hospitais regionais a cada grupo de 200 mil pessoas, certo? Então, é assim que essa distribuição de serviços acontece. É de acordo com a população presente ali. De que vai adiantar eu colocar um hospital regional do tamanho do que a gente tem aqui? Não é muito grande não, é um hospital pequeno até, né? Comparado a outros. Mas do que adianta um hospital desse lá no meio da Mata Amazônica? Se a gente tivesse que fazer igualdade, seria isso. Igualdade é isso. Não, peraí. O Rio Grande do Norte tem 6 hospitais regionais, 8 hospitais regionais. Não, vamos botar agora 8 hospitais regionais na Mata Atlântica. Já pensou o absurdo? Essas pessoas nem teria procura lá. Então, onde precisa mais eu dou mais, onde precisa menos eu dou menos. E os serviços eles são distribuídos de acordo com o contingente populacional, certo? De acordo com o número de pessoas da população. Okay? É por isso que aqui em Porto Velho a gente tem 14 unidades básicas de saúde. Já é para ter que ter mais, né? 15 e tal. É por isso que a gente tem 14 unidades básicas de saúde. E, por exemplo, em São Francisco do Oeste a gente tem 2. Isso é desigualdade? Não, isso é equidade. Lá tem menos gente que aqui. Então lá precisa de menos equipes do que aqui. Certo, pessoal? Os sistemas e serviços nas redes de atenção à saúde são distribuídos levando em conta o número de a população, né? O número de pessoas naquela região, naquele território. É assim que a gente organiza os serviços. Certo, gente? Atributos e funções da atenção primária à saúde na rede de atenção. Então não precisa decorar, certo? É só vocês entenderem como é que acontece essa atenção primária à saúde. Quais são as funções aqui? Começando pelas funções que são menos. As funções da atenção primária à saúde. Resolubilidade, né? Tem que ter capacidade de resolver problemas. Não só ficar referenciando e não resolver nada. Tem que ter capacidade de resolução de problemas. Comunicação e responsabilização. A unidade básica de saúde ela é responsável mesmo, é responsável. Não pode atribuir culpa a ninguém caso aconteça algum problema de saúde grave ali. A responsabilidade é dela. Quais são os atributos da atenção primária à saúde? Geralmente, o primeiro contato do usuário é com a atenção primária à saúde. E essa atenção primária à saúde ela vai ter longitudinalidade, né? Vai ser uma atenção longitudinal, contínua, a gente já falou disso. Integral, a gente também já falou. Vai ter uma coordenação com outros serviços, né? Vai trabalhar em conjunto com outros serviços. O foco é na família, trabalha com orientação comunitária, né? E também respeita essas causas culturais. Então, nada do que a gente já não tenha falado aqui, né? Os atributos vão ser sempre esses. Não precisa decorar, pessoal, porque se eu colocasse aqui entre esses um que não tem muita coisa a ver, vocês matariam. Então, se eu colocar aqui um dos atributos é o financiamento por procedimento, vocês saberiam que esse atributozinho não é da rede de atenção à saúde, é do sistema fragmentado. Então não precisa se preocupar em decorar esse quadrinho aqui não, porque vocês entendendo os conceitos, você vai conseguir matar as questões aqui. No final aqui eu trago algumas questões e vocês vão ver que não precisa decorar nada para acertar essas questões. Certo, gente? E como é que acontece a atenção a essas condições? Lembre de que aqui eu falo, eu foco nas necessidades de cada indivíduo. Eu vejo as necessidades específicas de cada indivíduo. Eu não vou tratar todo mundo da mesma forma. Eu vou tratar de acordo com as necessidades de cada um. Então, como é que vai acontecer o atendimento às condições agudas? Eu vou ter o sistema de classificação de risco, certo? E esse sistema de classificação de risco, ele vai me permitir
a atenção certa no tempo certo, né? E também a atenção certa no lugar certo. Então eu vou ter nessa classificação de risco atenção no tempo certo e no lugar certo. O que é isso? O indivíduo me procura na unidade básica de saúde, eu vou olhar para as condições de saúde específicas, as necessidades de saúde específicas daquele indivíduo, e eu vou fazer essa classificação de risco. Esse indivíduo ele precisa de quê? Ele precisa de que profissional? E quando? Ele pode esperar, ele não pode esperar. Essa é a classificação de risco, certo? É você direcionar a pessoa no tempo certo para o lugar certo. Eu não vou tratar todos da mesma forma, como acontecia no sistema fragmentado. Sistema fragmentado, se você precisasse de atendimento em um profissional que está lá em Natal, você primeiro ia ter que rodar praticamente todos os serviços aqui, até todo mundo dizer que não tem condições de atender esse caso, para que você seja mandado para lá. No sistema de redes é diferente, existe essa classificação de risco. Você vem e procura atendimento na minha unidade básica de saúde. Eu sei que você precisa de um atendimento que tem Natal, então vou mandar você direto para lá. Direto para lá. Essa é a classificação de risco. Você pode esperar por esse atendimento? Se você puder esperar, eu vou entrar em contato com a equipe de lá, vou referenciar você. Dentro de alguns dias você vai para lá. Se você não puder esperar, então vai ser um procedimento de urgência, você vai direto para lá, certo? Então, atenção certa no tempo certo. Essa é a classificação de risco das redes de atenção à saúde. Eu não vou tratar os indivíduos da mesma forma, mandando ele pelos mesmos caminhos. Eu vou mandar cada um para o seu caminho específico de acordo com as necessidades de cada um, certo? E, claro, resolvibilidade. O que eu puder resolver, eu vou resolver aqui. Não preciso também estar só encaminhando. Um dos atributos, a gente acabou de ver, da atenção primária à saúde é justamente a resolubilidade, a capacidade de resolver problemas. Tudo que eu puder resolver, eu vou resolver aqui. E aquilo que eu não puder resolver, eu vou ver qual é o lugar certo e qual é o tempo certo para você ir para lá, e você vai direto para lá, sem precisar ficar rodando aqui todos os serviços. Certo, gente? É uma atenção voltada às necessidades específicas de cada indivíduo. Certo? A gente vai falar aqui sobre o programa Mãe Curitibana. É um exemplo, pessoal, muito parecido aí com o sistema muito parecido com a Rede Cegonha, que eu já citei aqui como exemplo. Nós vamos falar novamente aqui, justamente porque para fixar melhor, certo? A gente viu todo o contexto teórico aqui e agora nós vamos ver o contexto, por exemplo, ver como é que acontece na prática. A gente não tem como praticar essa matéria, mas eu tenho como trazer esses exemplos reais, esse exemplo real, para que fixe melhor na sua mente como é que acontece. Porque se a gente ficasse aprendendo só na teoria, só falando aqui nessas regras, atributos e funções, esse assunto vai escapar mais rápido, certo? Se você esquecer de alguma regra, algum atributo aí, algum exemplo, alguma diferença, esse exemplo que eu vou dar agora para vocês pode ajudar, certo? Então a gente vai falar aqui do programa Mãe Curitibana, que é muito parecido com a Rede Cegonha, certo? Mas vai ter algumas especificidades. Esse programa, pessoal, ele se norteia, é uma rede de atenção à saúde, certo? É uma rede de atenção à saúde, então ele se norteia a partir da atenção primária à saúde. Nesse caso, claro que a gente está falando de Curitiba, né? Da cidade de Curitiba, e lá existem 104 unidades, né, sanitárias de PSF, as UBS, né? 104 unidades de 104 UBS. A gente tem também lá a atenção de pré-natal de baixo risco, que é feito nessas unidades. Nessas unidades também é feito planejamento familiar, é feito o monitoramento da gestante de alto risco e atenção puerperal e atenção à criança. Isso aqui acontece em todas as unidades básicas de saúde, certo? Então aqui a gente só descreveu uma atenção básica lá de Curitiba, mas que acontece em todo lugar. Lá são 104 unidades de saúde e toda unidade de saúde ela vai ter esse acompanhamento. Ele acompanha, faz as consultas no pré-natal de baixo risco,
Quando é o pré-natal de alto risco, ele apenas monitora. Quem faz as consultas é um sistema de maior complexidade, mas ele acompanha essa gravidez da gestante, né? Não é o sistema fragmentado. Se fosse o sistema fragmentado, a gestante vê, é de alto risco, manda para o hospital tal. E pronto, o meu vínculo com aquela gestante acabou. Agora não é mais problema meu. Isso no modelo fragmentado. Como é no modelo de redes, eu não atendo a gestante de alto risco na UBS, mas eu fico monitorando, eu fico observando como é que está sendo aquela gestação ali, fico recebendo informações do serviço que está atendendo ela naquele de maior complexidade, certo? Então, planejamento familiar, atenção puerperal e atenção à criança, tudo isso acontece na unidade básica de saúde mesmo. Até aqui, nenhuma grande diferença, né? A gente está falando da atenção primária à saúde. Atenção primária à saúde que vai ser a base aqui da nossa rede, né? Aqui, ó, na redes poliárquicas, nesse modelo aqui da direita, ali, ó, APS, né? O centro da minha rede vai ser justamente a atenção primária à saúde, que é essa que a gente está falando aqui. Ok? Partindo, a gente vai ter a atenção secundária, a média complexidade. A média complexidade lá, pessoal, é para o pré-natal de alto risco, né? Aqui a gente vai ter o acompanhamento do pré-natal de alto risco, né? E mais, ó, essas unidades de saúde aqui da média complexidade, elas se comunicam com as de baixa complexidade, para que as de baixa complexidade, mesmo não atendendo as gestantes de alto risco, continuem acompanhando, monitorando, né, essa gravidez. E aqui na média complexidade eu vou ter ecografia, planejamento familiar, cirurgia de alta frequência, colposcopia, mamografia, vários serviços de saúde, né, várias ações em saúde aqui na média complexidade. Então tudo que eu não conseguir resolver na baixa complexidade, eu vou referenciar essa usuária para a média complexidade, para que esse problema seja resolvido, mas eu continuo participando do cuidado dela. E caso ela precise ir para alta complexidade, eu vou ter 2 maternidades de alto risco, nesse nosso exemplo aqui, certo? E 4 maternidades de baixo risco, espalhadas pelo território de Curitiba. Então percebem que a gente está falando aqui, a gente está falando da atenção primária à saúde com as UBS, a gente está falando da média complexidade com essas unidades de saúde, dá até para ver a plaquinha ali, Unidade de Saúde Mãe Curitibana, e a gente vai ter a atenção terciária saúde com as maternidades, né? Então são vários serviços de saúde diferentes, organizados em níveis de complexidade diferentes, mas todos eles se comunicam. Então, se eu estou atendendo a gestante aqui de baixo risco, né, na atenção primária, ela vai parir, entrou em trabalho de parto, eu já posso mandar ela diretamente eu vou mandar essa mulher para minha maternidade de baixo risco. Eu já mando ela direto para cá, ela não precisa passar pela média complexidade, eu já mando ela para cá. Da mesma forma, ela chegou aqui, eu detecto que é uma gravidez de risco, mando ela para as unidades de média complexidade. E aí na hora de ganhar a criança, de ter a criança, essa unidade vai mandar ela para a maternidade de alto risco. É um exemplozinho para vocês verem como essas organizações elas funcionam em redes, elas se organizam nessas redes de atenção à saúde, certo, pessoal? Eu também vou ter sistemas de apoio. Isso aqui está na média complexidade. No caso aqui são os laboratórios. Então os laboratórios fazem todos esses exames aqui. Esses laboratórios eles vão ficar sempre em contato, né? Sempre trabalhando em conjunto com todos os serviços que a gente viu agora, certo? A atenção primária, a atenção secundária e a atenção terciária. Esses laboratórios vão trabalhar em parceria, em comunicação com todos esses serviços. E da mesma forma, todos esses serviços vão trabalhar em parceria com o laboratório. No sistema de redes de atenção à saúde, todos os integrantes da rede se comunicam, todos eles. E todos vão trabalhar para resolver os problemas e as necessidades, para atender as necessidades em saúde dos usuários de maneira integral, certo, pessoal? Integral. Esse é o exemplozinho. E é um modelo muito resolutivo, pessoal, muito resolutivo. No nosso exemplo aqui tem alguns dados,
Essa é a taxa de mortalidade infantil. Olha como caiu a taxa de mortalidade infantil. Era 16,4 em 2009, né? Já ia em 8,9 se a gente fizer hoje, dá ainda mais baixo, né? É muito resolutivo. Olha ali a taxa de mortalidade neonatal, 11,16, caiu para 6,36, né? E a taxa de mortalidade no pós-parto de 5,24 para 2,54. Então, tudo caiu, todas as mortalidades caíram, né? Então, se aparecer aí uma questão perguntando para vocês, as redes de atenção à saúde, elas possibilitaram a melhoria da atenção à saúde dispensada para a população? Com certeza as redes de atenção à saúde melhoraram o atendimento de saúde da população, sem dúvida melhorou o atendimento de saúde da população, sem dúvida. E também, pessoal, barateou os serviços de saúde. Mesmo que a gente tenha vários serviços se comunicando, trabalhando junto, atendimento multiprofissional, atendimento à saúde integral, isso sai mais barato do que você ficar apenas na prática curativa, certo, pessoal? Então, além de resolver o problema, ainda barateou o serviço de saúde. Outro exemplo aqui, desse nosso exemplo que a gente está vendo, outro resultado, taxa de mortalidade materna na década de 90 estava em 68, para cada 100 mil mulheres que pariam, 68 morriam, né? E em 2009 esse número baixou para 29. Se a gente fizesse a pesquisa hoje, com certeza vai dar bem mais baixo que isso, né? Então é outra forma nesse modelo aqui de mãe curitibana, certo? Esses são os resultados desse exemplo que a gente está vendo, da mãe curitibana. Esses resultados são encontrados em todas as outras redes de atenção à saúde, em todos os outros territórios do Brasil. Se a gente fizer aqui na nossa realidade taxa de mortalidade materna e taxa de mortalidade infantil e neonatal na década de 90, quando não tinha rede, e agora nas redes de atenção à saúde que a gente tem aqui, com certeza a gente vai ver uma queda muito grande, certo? Então o sistema de redes trouxe melhorias para o serviço de saúde, trouxe melhorias para o atendimento de saúde da população e ainda barateou os custos. Só ponto positivo. Não existe aí ponto negativo na transição do modelo fragmentado para o modelo de redes. Não houve ponto negativo, só ponto positivo, certo? Só ponto positivo. Olha o que eu acabei de falar, né? Barateou os custos, né? Então, na atenção, a gente vai falar em milhões de reais aqui, na atenção primária à saúde, em 2009, no município de Curitiba, ainda nesse exemplo que a gente está vendo, foram investidos 276 milhões na atenção primária à saúde. Aí você fala, é muito dinheiro, né? É muito dinheiro. Mas isso é só 36% do que era investido antes. Certo? E se a gente partir aqui para atenção secundária, né, a gente vai ver que antes eram... antes não, né? Em 2009, aqui no final do estudo, foi gasto 478 milhões e isso corresponde apenas a 63% do que era gasto antes, né? Então trouxe melhorias e trouxe também corte de gasto, não é corte de gasto, né? Economia, né? Para os cofres públicos, certo, pessoal? Então, só ponto positivo. E aqui é uma fala final, né? Os sistemas de saúde predominantes em todo o mundo estão falhando, pois não estão conseguindo acompanhar a tendência do declínio dos problemas agudos e da ascensão das condições crônicas. Quando os problemas são crônicos, o modelo de tratamento agudo não funciona. Essa é uma fala da Organização Mundial da Saúde, certo, pessoal? Então é basicamente isso. A forma como a saúde da população vem se comportando hoje é diferente. Antes a gente tinha as doenças infecciosas, infecto-contagiosas. Hoje a gente tem as doenças crônicas, né? As doenças da velhice, porque a população conseguiu uma longevidade maior. Então o modelo fragmentado, o modelo curativista, ele já não funciona mais. Ele é um modelo caro e que não resolve os problemas da população. O modelo de redes que a gente tem hoje
de atendimento contínuo, integral, multiprofissional, né, de vários profissionais e vários serviços, várias ações de saúde, trabalhando em conjunto para a saúde do mesmo indivíduo, ele parece ser mais caro, mas ele é mais barato e resolve mais o problema da comunidade, resolve mais os problemas, as necessidades em saúde daquela população, certo? Então, basicamente, essa é a discussão, né, que a gente vai ter aqui sobre redes de atenção à saúde. Essa é a discussão que a gente vai ter. E partindo aqui para as nossas questões, vamos dar uma olhadinha aqui nas nossas questões. Deixa eu mudar a tela aqui rapidinho, pessoal. Vocês vão ver que com essa nossa discussãozinha já vai dar para matar a questão aqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos agora partir para a resolução das questões aqui, certo? Eu trouxe algumas questõezinhas aqui e a gente vai ver cada uma. Vocês mesmos vão resolver. Ter pausa no vídeo aí quando for o caso. Resolva as questões e aí vocês dão play novamente para ver aqui o comentário que eu vou fazer de cada questão dessa. Mas tentem resolver essas questões sozinhos, certo? É o pontapé inicial para que vocês revisem e vejam se realmente aprenderam. Então vamos lá. Rede de atenção à saúde, RAIS, ordenada pela atenção básica, tende a ser, questão A, mais resolutiva e menos equitativa, B, menos resolutiva e mais equitativa, C, mais solidária, D, mais resolutiva e equitativa e E, mais abrangente. Vou dar um tempinho aí, pausa o vídeo, responda, pense, certo? E o nosso gabarito ele vem agora, ele já vem agora, certo? Dê uma pausazinha para responder. O nosso gabarito aqui, pessoal, vai ser a questão, a alternativa D, né? Vocês devem ter percebido que a questão A e a questão B dá para, de cara aí, dá para eliminar todas as duas, né? Sempre traz o mais e o menos. E a gente viu aqui que as redes de atenção à saúde, ela não traz nada que seja inferior ao que a gente tinha antes. Só temos pontos positivos no modelo de atenção à rede, certo? Então, quando eu falo que ela é mais resolutiva, na questão A, está correta. Mas ela é menos equitativa, não, tá errado, né, pessoal? A gente viu que ela preza bastante pela equidade, assim como preza pela universalidade e pela integralidade. Preza bastante por todos esses princípios do SUS, né? Lembra da dicasinha que eu dei no começo? As redes de atenção vão seguir os princípios do SUS. Tudo que estiver em desencontro com os princípios do SUS, universalidade, equidade e integralidade, não vai fazer parte da rede de atenção à saúde, certo? A questão B diz menos resolutiva. Aí eu já elimino também, né? Nada das redes de atenção à saúde é inferior ao que a gente tinha antes. Tudo é superior, tudo é melhor do que o modelo de atenção fragmentada. É uma rede mais solidária, né? E aí a solidariedade, pessoal, a solidariedade é uma coisa boa, a pessoa tende a marcar uma questão assim. Mas a gente não tem solidariedade nas redes de atenção à saúde, né? Solidariedade é mais aquela coisa de doação, desse tipo de coisa, né? Não cabe aqui, né? Embora seja um serviço bastante acolhedor, ele não é assim, não é matéria de solidariedade em si, certo? Mais resolutividade, mais equidade, com certeza, e ele é mais abrangente. Ele tem a mesma abrangência em termos de território, né? Então a gente fica em dúvida nessa questão peraí, tá falando de território, tá falando de resolubilidade? Em resolubilidade não tá, porque já tem uma questão que fala disso, então deve estar falando em território. E em território, as populações adscritas eram as mesmas, né? Essa cobertura geográfica era a mesma. A gente já vai ter uma diferença em relação à resolução de questões, a resolução dos problemas, certo? Então, questão certa, gabarito, letra D. Na nossa segunda questãozinha aqui, né? Vamos ler aqui. Conforme o artigo 8º, né, do decreto 7.508, que a gente viu mais no início, né? O acesso universal, igualitário e ordenado às ações e serviços de saúde
se inicia pelas portas de entrada do Sistema Único de Saúde e se completa na rede regionalizada e hierarquizada de acordo com a complexidade do serviço. No artigo 9 desse mesmo decreto, as portas de entrada às ações e aos serviços de saúde nas redes de atenção à saúde são apontadas. Quais dos serviços abaixo não é uma porta de entrada do SUS? Dê a sua pausazinha, responda a questão e a gente vai ver o gabarito dela agora. E o gabarito da questão aqui, pessoal, é letra B, serviço de atenção terciária. Eu não falei disso aqui na nossa videoaula, não falei das portas de entrada na nossa videoaula, mas eu falei das portas de entrada na nossa aula aí, na aula passada agora na sala de aula, né? Eu falei das portas de entrada. Qual é a principal porta de entrada aqui? A principal porta de entrada vai ser a atenção primária à saúde, né? Que é o serviço, que é a questão A aqui, ó, serviço de atenção primária. Essa vai ser a principal porta de entrada. Existem outras portas de entrada, e aí eu acho que vocês lembram aí que eu falei em sala de aula. O sujeito ele pode ingressar na atenção terciária? Pode. Lá no serviço de atendimento de urgência e emergência. Lá no serviço, no SAL, né? No serviço de atendimento de urgência e emergência, o indivíduo ele pode ingressar por essa parte aí na atenção terciária. Mas ele não pode, por exemplo, se consultar no hospital, né? Então, quando eu falo aqui na letra C, ó, serviço de atenção de urgência e emergência, tá correto. Mas quando eu falo de serviço de atenção terciária, aí já está errado. O indivíduo ele não pode usar o hospital como forma de entrada se não for por um motivo de urgência. Se for uma urgência, ele ingressa na rede pelo serviço terciário de atenção à saúde. Mas não existe esse negócio de ir se consultar no hospital, né? Então, a única forma de entrar pela atenção terciária é pela urgência, se for uma urgência. Se não for uma urgência, não pode entrar pela atenção terciária. Vai entrar pela atenção primária, preferencialmente. Certo, pessoal? Não falei aqui na videoaula, mas falei em sala de aula, ok? Devem ter anotado, puxa pela memória. Nova questãozinha aqui, pessoal. Na atual política do Ministério da Saúde, deve-se dar atenção à saúde mental, adotando-se uma rede de cuidados. Olha só, rede de cuidados. Qual é o dispositivo considerado estratégico para a organização dessa rede? Pense, olhe as opções aqui, dê pausa no vídeo, que a resposta já vem agora. O gabarito dessa questão vai ser a alternativa E, os centros de atenção psicossocial, certo? Ele está falando em rede de cuidado e está falando em atenção à saúde mental, pessoal. E aí, qual é o principal dispositivo na rede de atenção à saúde mental? Os centros de atenções psicossociais, os CAPs. Quais são os dispositivos que eu tenho nessa rede? A gente até foi esse o exemplo que a gente deu também em sala de aula. Então, eu vou ter a UBS, onde o indivíduo pode entrar, né? Eu vou ter o centro de atenção psicossocial, ele pode dar entrada por lá também, certo? Então, vou ter esses dois dispositivos. Eu vou ter aí os hospitais psiquiátricos para o caso de urgências e emergências psiquiátricas, né? Eu vou ter todos esses serviços nessa rede de atenção à saúde, que é a rede de atenção à saúde mental. O enunciado da questão já traz tudo, né? Ele fala em atenção à saúde mental e fala de rede de cuidados. Então, é claro que eu estou falando na rede de atenção à saúde mental. Quais são os dispositivos? UBS, CAPS, hospitais psiquiátricos, certo? Os manicômios não existem mais, pessoal. Prestem atenção, não deixem que o organizador da questão confunda vocês trocando o nome de hospital psiquiátrico para manicômio. Os manicômios não existem mais, certo? Então, quais são o dispositivo estratégico para a organização dessa rede de saúde mental? Vai ser a atenção básica? Vai ser a residência terapêutica? Vai ser clubes de lazer? Vai ser centros de convivência? Não, vai ser o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS. Preste atenção, como o elaborador dessa questão foi malicioso. Todos esses serviços de saúde estão presentes, eles existem e estão na rede de atenção à saúde mental. Todos esses serviços que falaram aí, centros de lazer, mesmo que a gente não conheça, não tenha a familiaridade de falar sobre eles, todos esses serviços eles existem
e estão na rede de atenção à saúde mental. Mas só um deles é considerado assim o estratégico, o central. E esse é o CAPS, certo? Vocês devem ter acertado aí, porque é o que a gente é a instituição que a gente fala mais quando está falando aí de atenção à saúde mental, né? Mas todos esses serviços existem. Então o elaborador da questão foi muito malicioso. Ele trouxe várias alternativas que existem para que você não pudesse descartar nenhuma e trouxe a alternativa correta apenas no final, quando a sua mente já está confusa, né? Então, muita atenção na hora de responder as questões aí. E a nossa questão final para fechar a nossa aula, né? Vamos lá. Reconhecer as necessidades de saúde da população sob a sua responsabilidade e organização, sobre sua responsabilidade, organizando em relação aos outros pontos de atenção à saúde, contribuindo para que a programação do serviço de saúde parta das necessidades de saúde dos usuários, é a função da atenção básica em saúde descrita como qual dessas alternativas é a correta. Qual é a função, ele quer saber qual é a função da atenção primária à saúde. É ser base? É ser resolutiva? É ordenar as redes ou é coordenar os cuidados? Vamos ver aqui, né? O gabarito dessa questão vai ser a letra C, ordenar as redes. Então, cuidado, a gente fala em atenção primária à saúde, a gente tende a achar que a atenção primária à saúde, a função dela é apenas ser base, e não necessariamente é apenas ser base, certo? Claro que ela é uma das principais portas de entrada, que realmente ela é base, mas quando eu trago nesse contexto aqui, de função, certo? A função da atenção primária à saúde nas redes é ordenar essas redes. Por quê? Porque os indivíduos vão adentrar nas redes de atenção à saúde pela atenção primária. E é através da atenção primária onde eu vou ter dois caminhos. Ou eu resolvo o problema, né? Ou eu vou encaminhar esse indivíduo para alguma outra instituição presente na rede. Então eu vou dar um encaminhamento de todos os usuários que usarem a porta de entrada da rede. Por isso que ela tem essa função de ordenar, né? Essa função de ordenar as redes, porque ela vai distribuir os usuários nos serviços dessa rede, certo, pessoal? Então, revejam aí, voltem à aula, assistam novamente se for o caso, certo? Qualquer coisa, a gente vai ter questões aí durante a semana resolvendo mais questões sobre redes, para fixar bem o tema. Qualquer dúvida, use o nosso grupinho lá como fórum, tirem suas dúvidas com os professores, fiquem à vontade e vamos praticar, pessoal. O debate sobre redes não é tão complicado, certo? É algo até simples, porque essa nova mentalidade de cuidado já está presente na formação acadêmica que vocês estão tendo, então é algo mais familiar para vocês. Mesmo assim, resolvam questões, assistam a aula aqui novamente se for o caso, e qualquer dúvida, qualquer um dos professores vai estar disponível aí para resolver as questões com vocês, comentar questões e tudo mais, certo, gente? Então, forte abraço para vocês e a gente retorna na nossa próxima aula. Até mais.